Boa noite a todos os amigos racionalistas cristãos. Boa noite a todos os espiritualistas. Hoje nós vamos falar aqui um tema bem interessante que está relacionado ao nosso dia a dia. É o fenômeno da evolução. Outro dia me perguntaram, mas existe um livro em que a evolução não é citada e esse livro é considerado importante. Eu digo a vocês o seguinte: como que as pessoas podem entender a existência no planeta Terra sem que a lei da evolução seja levada em consideração? Fica realmente algo assim a ser pensado, a ser questionado. Como é que acontece isso? Como é que um ser humano veio a esse planeta, está aqui aprendendo, estudando e não considera a lei da evolução? Aí nós vamos desenvolver um raciocínio a esse respeito. E ela está em tudo na Terra. A evolução está nos pássaros, que se adequam melhor a um outro ambiente, em que as condições são mais difíceis. A evolução também está no próprio planeta Terra, nas suas condições climáticas que vem evoluindo, vem mudando ao longo dos tempos. E a evolução também está no próprio pensamento humano. É sabido que as condições hoje em que o ser humano vive são bem diferentes daquelas condições em que nós vivíamos há muitos anos atrás, há muitos séculos atrás. Mesmo na presente, na atual existência, nós sentimos a diferença em que não tínhamos acesso a quase nenhum recurso e hoje praticamente temos essas maravilhas do mundo moderno. Não só da informática, nos transportes, na infraestrutura, isso é o que? Evolução. Então não há como negar a evolução. E o ser humano está nessa condição agora de espírito encarnado em um corpo, porque ele passou pelos diversos domínios da natureza. Uma partícula que existiu no mundo mineral, depois do mundo vegetal e depois do mundo animal, até conseguir alcançar a consciência, e aí ele teve que assumir o seu livre-arbítrio, e então ele passou a habitar um corpo humano, com as responsabilidades inerentes a cada um de nós ao assumir esse corpo humano. Então, e essa evolução, ela acontece a qualquer custo. Queiram ou não queiram, os indivíduos, eles evoluem, eles mudam, eles se tornam melhores, às vezes com mais sofrimento, às vezes com mais dificuldade e às vezes num caminho mais suave, a depender da conduta de cada um de nós, a depender do nosso comportamento perante as crises, perante os obstáculos que a vida nos coloca à disposição para enfrentarmos. Então, fica evidente que a evolução é uma coisa que não tem como questionar. Mas alguns livros questionam, muitos livros famosos questionam a evolução. Por quê? Porque necessariamente quem questiona a evolução vai perguntar como é que isso acontece? Como é que a evolução acontece? Aí ele é obrigado a falar, não pode ser ao longo de uma existência, porque os conhecimentos no planeta Terra, mesmo um planeta de conhecimentos limitados, os conhecimentos são muito abundantes. Então, a existência somente não seria o suficiente para que os seres humanos absorvessem todo esse conhecimento básico que aqui existe e que precisamos tomar posse dele para que possamos passar a uma etapa seguinte, de um curso primário a um curso mais avançado, em outras existências. Aí, então, muitos negam a lei das reencarnações, ou também chamada lei das múltiplas existências, porque a maneira como a evolução se processa é através das múltiplas existências. Um ser humano, ele hoje é muito diferente do que foi há muitos séculos atrás os nossos antepassados, numa época em que houve muita selvageria, muita violência. Hoje já está mais amenizado. Grande parte da humanidade ela já consegue enxergar
que a evolução leva à espiritualidade, leva à busca de novos caminhos. E é por isso, então, meus amigos, que somos obrigados a, através do raciocínio e da lógica, admitir a existência da evolução e o processo pelo qual ela se realiza, que é a reencarnação, ou através das múltiplas existências, que é um termo mais adequado para o momento. Então, aqui no planeta Terra, nós todos estamos sujeitos, como agora estamos passando, a diversas intempéries, a epidemias, a diversas mudanças climáticas. E isso afeta todo mundo, afeta todas as pessoas. Quem que não está sofrendo com o momento atual? Quem que não passou por alguma dificuldade? Mas isso nos leva a refletir sobre a busca que nós temos que fazer na melhoria das nossas atitudes, nas transformações interiores que esse momento exige. Então isso se chama evolução. E o planeta está nos colocando à prova. O planeta está exigindo a nossa transformação e a mudança das nossas aptidões para que nos tornemos seres humanos melhores. Então, nós temos que ter muita simpatia com o semelhante que não tem assim, que tem dificuldade em fazer com que essas transformações aconteçam. Nós estamos numa escola e essa escola ela tem vários graus. Assim são os indivíduos que vivem nesse planeta. Como é que nós vamos exigir de uma pessoa que tenha o mesmo grau de evolução do que outra, se elas estão, muitas das vezes, aqui há menos tempo? Ou há outras que, por exemplo, desperdiçaram 20 encarnações, enquanto outros desperdiçaram 200 encarnações. Então, como essas pessoas poderiam estar no mesmo nível? Logicamente que não. Logicamente que elas estão no nível diferente de evolução. E assim, os atributos dessas pessoas também são diferentes. Não há como exigir de um ser humano que esteja começando os seus trabalhos de estudo de uma outra pessoa que está num grau muito mais avançado. É como exigirmos de uma criança da primeira série que saiba mais ou tanto quanto um outro que já está terminando o segundo grau ou que já está em um curso superior. Não tem como essa exigência. Então nós precisamos realmente ter muita solidariedade e precisamos ter muita benevolência, um olhar carinhoso e amoroso para com todos os nossos irmãos que convivem nesse planeta escola. Então, outro assunto muito ligado à evolução é aquele que diz que a espiritualidade e a intelectualidade, elas muitas das vezes se processam de formas diferentes. Há indivíduos que são altamente evoluídos intelectualmente, porém, quando se trata da espiritualidade, eles não conseguiram essa evolução, ou não conseguiram atinar para a espiritualidade. Então, a nossa escola, o racionalismo cristão, essa escola filosófica maravilhosa, ela está destinada a ajudar o ser humano a desenvolver esse lado, o lado da espiritualidade. E esse é o caminho que nós trilhamos atualmente, não deixando, é claro, de desenvolver também o lado da intelectualidade, porque os dois, um é complementar ao outro, e os dois precisam ser desenvolvidos pelo ser humano, caso ele não queira ter que voltar a realizar as mesmas tarefas. Ninguém possui somente defeitos ou qualidades, todos nós temos as nossas falhas, os nossos erros. Cada um de nós tem que desenvolver essas parcelas de eliminando os defeitos, eliminando tudo aquilo que nos impede de conseguir uma evolução mais rápida, uma evolução melhor. E a espiritualidade é esse caminho que nos ensina a seguir esse caminho seguro, esse caminho tranquilo. E é por isso que nós temos nos voltado para a espiritualidade e temos feito esse apelo aos nossos companheiros, nossos militantes como nós, nossos amigos,
que também venham participar desses nossos grupos de estudos espirituais, porque é uma chance que nós temos de tornar o planeta melhor, porque o planeta ele é constituído da evolução estabelecida pelos seus habitantes. Nós é que fazemos com que o planeta evolua. A nossa evolução refletirá de forma direta no mundo espiritual e na evolução do planeta. Estamos todos interligados, somos irmãos e somos alunos, somos de uma mesma família que vive nesse planeta e que tem como obrigação, como função, como objetivo, aumentar a nossa evolução. Então, o caminho é o aperfeiçoamento espiritual, o caminho é a espiritualidade. E nós temos que estar sincronizados com essa corrente de evolução. Nós temos que buscar realmente fazer com que esse caminho seja mais tranquilo, que ele seja mais suave. De que forma fazemos isso? Voltando-nos aos estudos espirituais, voltando-nos àquele caminho estabelecido pelos nossos mestres amados, né? Luís de Matos, Padre Antônio Vieira, Luís Tomás, Jesus Cristo, todos aqueles espíritos maravilhosos que nos deixaram esses ensinamentos. E embora tenha muitos livros que venham a questionar a evolução, a reencarnação, nós sabemos que se formos realmente raciocinar, se formos buscar as causas e os porquês da nossa existência nesse planeta, nós vamos entender que ela seria impossível sem a evolução. Ela seria impossível sem a reencarnação. Então, eu deixo essas palavras aqui agora aos nossos companheiros, desejando a todos bons estudos e que todos nós sejamos muito felizes na nossa caminhada.